A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Jonatas. Vamos continuar os nossos estudos sobre a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E nessa aula eu gostaria de falar sobre a história do rico e do Lázaro. A pergunta que eu faço: é uma parábola ou uma história real? Dê uma olhadinha na sua Bíblia, capítulo 16, versículo 19 do Evangelho de Lucas. Dê uma olhadinha em cima do versículo 19 e veja se tem escrito a parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Versões mais antigas vão trazer essa epígrafe, esse título, dizendo que se trata de uma parábola. Porém, as versões mais atualizadas não trazem essa epígrafe, porque sabemos que não estamos diante de uma parábola, estamos diante de uma história real. Por quê? Uma parábola não traz nomes de pessoas nem de lugares. E aqui nessa história nós encontramos o nome de Abraão e o nome de Lázaro. Então, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, sobre parábolas principalmente, entendem que estamos diante de uma história real. Vamos analisar Lucas capítulo 16, versículo 19. O Senhor Jesus diz assim mesmo: havia um certo homem rico, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Então perceba que são pessoas reais. O Senhor Jesus está fazendo uma comparação de um homem rico e um homem mendigo. É curioso que o rico, diz o versículo 19, ele vivia, literalmente, ele vivia regaladamente, esplendidamente, tudo o que o seu olho colocava, o seu coração desejava, ele buscava, ele queria. Era um homem que tinha tudo à sua disposição. As melhores vestes, os melhores sapatos, riquezas, bens, os melhores móveis, porque o texto diz no versículo 19 que esse homem todos os dias vivia regaladamente, esplendidamente. E o mendigo? O versículo 20 diz que ele jazia. Enquanto o rico vivia, o mendigo jazia. Jazia lembra jazigo, ou seja, algo que lembra sepulcro. O rico se vestia com púrpura e linho finíssimo. Era a roupa dos poderosos, dos reis, dos imperadores, dos governantes. Esta era a roupa, as vestes do rico. E quais eram as vestes do mendigo Lázaro? Versículo 20 diz que ele era coberto de chagas, feridas. É interessante que o rico, pelo fato de ser rico, deveria ter uma amizade, deveria ter um conjunto de colegas, pessoas próximas, porque o dinheiro atrai pessoas, o dinheiro atrai parcerias. A companhia do rico deveria ser inumerável. E qual era a companhia do mendigo? Se você olhar no versículo de número 21, diz que os cães vinham. Enquanto a companhia do rico era inumerável, era grande, a única companhia aqui do mendigo eram os cães. E detalhe, ainda era uma companhia interesseira, porque os cães só vinham para lamber-lhe as chagas, as feridas. Então, de um lado temos um homem rico, do outro lado temos um mendigo. Só que vai acontecer uma coisa com os dois. No versículo 22, diz assim: aconteceu morrer o mendigo, e morreu também o rico. É interessante que a morte alcançou os dois, o rico e o mendigo. A morte, irmãos, ela tem uma capacidade de nivelar todos os homens. A morte e o pecado nivela todos os homens. E é curioso porque as pessoas só veem o lado negativo da morte. Você sabia que a morte tem um lado positivo? Por exemplo, a morte ela não se corrompe.
Quando a morte chega, não tem essa história, toma aqui uma propina, toma aqui um dinheirinho, né? Passa a minha vez, né? Me chama depois, chama outra senha. Não. Quando a morte chega, quando a sua senha for chamada, esteja preparado. A morte chegou para o mendigo e para o rico. Eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe, no versículo de número 22. Diz assim mesmo que o rico ele foi sepultado. Ou seja, com certeza houve ali uma cerimônia, um sepultamento. Houve ali possivelmente uma homenagem a esse homem rico. Só que o mendigo não diz que foi sepultado. O Senhor Jesus disse apenas que ele morreu. Olha a comparação. Então a morte alcançou os dois. A pergunta que eu faço nesse momento: e se Jesus terminasse a história aqui? E se Jesus acabasse de contar a história nesse ponto? Havia um homem rico, vivendo esplendidamente, e havia um mendigo que jazia nas portas desse homem rico. É curioso, irmãos, que o Lázaro ele estava ali na porta do rico fazendo o quê? Diz o versículo 21, ele simplesmente desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Não diz que ele se alimentava, diz que ele desejava. O que esse mendigo tinha? Só a fé. Só a fé. Ele desejava, ele ficava lá na porta do rico, né? Ou aquele pedacinho de pão, né? Aquela migalhazinha de pão, ou aquele sabor, aquele cheirinho, ele só desejava. Não diz que ele se alimentava. O que esse homem tinha, o que esse mendigo tinha? Só a fé. Agora imagina se Jesus acaba a história aqui. O rico morreu, o mendigo morreu. Acabou. Iriam surgir muitas dúvidas, iria surgir muitos questionamentos, muitas interpretações. Quer ver, por exemplo? Olha, tá vendo esse homem rico? O homem abençoado. Com certeza participava da campanha da vitória financeira. Era rico. Com certeza, o homem cheio das bênçãos. O mendigo? Ixi. Esse aí eu acho que nem participava da campanha da vitória financeira. Deveria estar amaldiçoado. Deveria estar em pecado. Está vivendo assim? Desejando migalhas? Com feridas? E a sua companhia só cachorro? Não. Isso aí deve estar amaldiçoado. Imagina se a história terminasse aqui, irmãos. O que iriam surgir de ideias e teorias sobre esse assunto. Só que o Senhor Jesus, ele vai tirar o véu, ele vai mostrar o outro lado da história. Ele vai mostrar o que está por trás. Nós só olhamos o que está na nossa frente. As pessoas, as coisas, os processos. Só que o Senhor Jesus agora vai mostrar o que está por trás da cortina. Olha o que ele diz no versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. A companhia do mendigo aqui já melhorou, né, irmãos? Antes era só cachorro. Agora são os anjos que vieram para levá-lo ao seio de Abraão. Já melhorou a companhia aqui do mendigo. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno estava em tormentos. A palavra inferno aqui em grego é Hades. Na aula de número 39, a aula anterior a esta, eu falei dos 5 tipos de infernos. Assista aquela aula para você entender. O Hades aqui não é o inferno propriamente dito. O Hades aqui é a antessala do inferno. O Hades é o local onde os mortos estão. Assista a aula anterior. É interessante que o rico, ele foi levado ao Hades e ele estava em tormentos ali. A pergunta que eu faço:
O que estava atormentando esse rico se não tem demônios no inferno? O que atormentava esse homem? Se não tinha ali demônios, nem o diabo. Detalhe, irmãos, o diabo não está no inferno. Tem até hino que diz, né, que Deus ele vai explodir o inferno. Irmão, qual é a intenção de Deus em explodir o inferno, irmão? Se foi Deus que criou o inferno. Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para seres humanos. Possivelmente o diabo nem conhece o inferno. Ele vai ser lançado no inferno no final da história da humanidade. Então perceba que esse homem rico estava ali no inferno sendo atormentado. E o que atormentava esse homem? E detalhe, ele está plenamente consciente. Tanto que ele vai falar assim, ó, versículo 24. Pai Abraão. Olha, se é pai Abraão, era judeu. Esse homem rico era judeu. Plenamente consciente. As pessoas que estão no inferno, hoje, no Hades, não estão inconscientes, como alguns segmentos evangélicos pregam, o chamado sono da alma. Como se a pessoa estivesse inconsciente. Não. Elas sabem onde estão, por que estão ali e o que estão fazendo ali. Esse homem estava plenamente consciente. E olha o que diz o versículo 24. Ele diz para Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele pensava que ainda estava na casa dele. Porque na casa dele, ele mandava e desmandava. Só que aqui, irmãos, aqui não tem poderoso, aqui não tem forte, aqui não tem grande. Aqui não tem essa história de mandar. E é interessante que Abraão vai dizer assim, versículo 25. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ou seja, a sua eternidade é determinada na sua vida terrena. Irmãos, a nossa eternidade vai ser determinada pelo que nós somos aqui nessa vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez e segue-se o juízo. Depois da morte, não tem essa história de missa do sétimo dia. Não existe purgatório. Depois da morte, segue-se o juízo. Os salvos vão ser julgados no tribunal de Cristo e os ímpios vão ser julgados diante do trono branco, no juízo final. E é interessante que no versículo 27, o rico diz, ele replica, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Perceba que ele recomendou a Abraão, né, que ressuscitasse Lázaro, aí os irmãos iam crer, iam confiar, iam acreditar, iriam se arrepender. Grande engano, irmãos. Por quê? Milagres, ressurreições, curas não transformam a vida de ninguém. Não adianta passarmos o dia todo apresentando em canais de televisão milagres, 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 porque milagres não convertem ninguém. O que converte a pessoa é o poder do Evangelho de Cristo. É o que Paulo falou em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E Abraão diz para ele no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ou seja, eles têm as Escrituras, a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você que escutou essa palavra, creia que aquele que serve a Cristo, um dia estará no seio de Abraão, ou passará pelo arrebatamento da igreja. Mas aquele que não serve, vai para o Hades, o lugar de tormento. Até a próxima aula, irmãos.